Isso aí. Bom, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso 17º iLab Talks. É um prazer aqui, uma honra ter vocês aqui de volta, né? Depois de um longo e tenebroso inverno, mas estamos aqui fazendo esse bate-papo super incrível. Hoje a gente vai ter dois grandes feras, mas antes da gente começar a falar, e eu quero deixar um recado: quem se inscreveu pelo Simpla e quem ficar até o final vai poder participar do sorteio de um ingresso do CONAGIAL, que é o Congresso Nacional de Agilidade, que começa segunda-feira. Aí tenho certeza aí que vai ser bem bacana para quem participar. A iLab é a patrocinadora master aí do evento e com certeza aí vai ser muito bom para quem ganhar esse ingresso aí poder estar com a gente nesse evento também, que vai ser super bacana. Então, passo a palavra aí para o Amaury, para ele dar uma abertura para a gente, e aí depois a gente volta e começa o nosso Isso. papo aí. Depois Vai lá, Amaury. se apresenta o pessoal. Isso aí. É bem breve. É só para avisar o pessoal que, de primeira mão, que essa é a primeira palestra que está debaixo da égide do iLab Talks, mas é a primeira palestra do Spin Rio, que é o hub de inovação, em que está capitaneado pelo Serratec, pela Provider, pela NEC e pela iLab. Então, montamos um hub de inovação em inteligência artificial e nós, por exemplo, da iLab, somos o braço de qualidade desse hub de inovação. Uma coisa muito interessante e nova para a gente. E, enquanto isso, do lado do Serratec, o Serratec é quem promove todo o arranjo, traz o conhecimento de universidades, de órgãos governamentais. A Provider e a NEC são duas empresas extremamente experientes, pelas quais eu já passei e tenho muitos amigos, entre eles os dois palestrantes, que além de fera são amigos, é a melhor coisa do mundo a gente trabalhar com gente boa e amiga. E, enfim, essa é a primeira mão, a gente ainda não divulgou isso nas redes sociais, a gente vai fazer o kickoff do projeto provavelmente na próxima semana ou na outra, mas a gente já está andando. Já estamos estruturando um monte de coisa, já estamos até estruturando o backlog, né, Álvaro? Para começar a desenvolver e a qualidade já está entrando, já estamos, a Silvana está ali rindo, que ela já está comprando software, já arrumando espaço em nuvem, então a coisa está andando bem e vai ficar muito bacana. Eu acho que tem um monte de gente aí que depois vai ficar muito curioso, vai perguntar, poxa, o que é, como é que faz, como é que a gente participa? A gente vai participar bastante. A gente está começando agora com um projeto piloto, que o Álvaro já tem um produto pronto e a gente vai começar a desenvolver a casca toda, a estrutura do produto, e esse produto vai ser o piloto da forma como a gente vai desenvolver os nossos projetos lá no Spin Rio. O Spin Rio ainda não tem sede, a sede é virtual, né? Tem um pouquinho no Serratec, quando a reunião é muito grande, a gente vai para Petrópolis, faz no Serratec, quando é pequena, a gente faz na Provider mesmo, aqui no Rio, o Álvaro vem de Petrópolis, às vezes a gente faz na NEC, às vezes a gente faz... Ainda não fizemos na iLab, mas a gente já está planejando fazer uma na iLab, enfim. Mas é um negócio muito bacana, então um conjunto de gente boa, muito capacitada, e para nós aqui, quem é da iLab, a gente vai estar esbarrando na última fronteira, eu chamo disso, da última fronteira de teste. E aí vocês ficam em aberto para perguntar para o Álvaro e para o Eliezer onde o teste entra na IA. Essa pergunta fica para o final, certo? O que a gente vai testar? Se a gente testa sistemas determinísticos, ou seja, quando a gente faz um caso de teste tem que ter um valor esperado, como é que a gente vai testar um modelo que é probabilístico, que pode dar entre um e outro, um valor e outro? Então, como a gente testa e o que a gente testa nisso? Tá legal? Então, essa é uma pergunta bacana para deixar para o final, para a dupla aí, dinâmica, responder. Então, vou deixar o Júnior apresentar os dois, que são dois casca grossa, muito feras, como de novo, nunca é demais falar, dois caras muito queridos. É isso aí, Amaury. Obrigado aí pela introdução, né, galera? Então pode ver que o assunto é quente e que as perspectivas são muito boas, né? A gente tem muita coisa boa para fazer juntos aí daqui para frente. E como a Amaury falou, são dois grandes feras, né? Então, o Álvaro, ele é head de inteligência artificial na NEC, mestre em engenharia, pós-graduado em marketing, graduado em informática, tem muita experiência em arquitetura, desenvolvimento e gestão de sistema e mais de 15 anos aí no mercado de tecnologia. E o Eliezer, head de
inteligência artificial na Provider, mestre em sociologia pelo FMG, especialista em análise de dados, ciência de dados, grande experiência em pesquisa social, gestão de projetos e avaliação de políticas públicas. Então, galera, aqui, só para rapidinho fazer um briefing aqui do evento, então, a ideia é bate-papo, mas a gente tem conteúdo também. Então, primeiro, o Álvaro vai apresentar um pouquinho para a gente, depois o Eliezer fala um pouquinho também, e no final a gente bate uma bola aqui, faz as perguntas, respostas, enfim, vai trocando ideia para a gente ir enriquecendo esse conhecimento aí grande que eles vão apresentar aqui para a gente. Então, Álvaro, pode começar aí, a bola está contigo. Ok. Olha, gente, eu vou compartilhar aqui minha tela. Só lembrar de colocar o som aqui, incluir o som, e vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Deixa eu diminuir aqui. Tá todo mundo vendo uma cabeça de alienígena aí? Sim. Isso aí. Maravilha. Sim. Então, apresentação de slides, monitor principal, apresentar. Agora vocês estão vendo uma cabeça de um Android branquinha, né? Correto. Maravilha. Então, deixa eu tirar vocês daqui, colocar para outro monitor, só para eu vê-los aqui. E vamos lá. A gente vai falar hoje, né, da inteligência artificial com vantagem competitiva nos negócios. Eu vou apresentar alguns casos. Vou abrir aqui também código para mostrar para vocês as entranhas dos bichos, até para a gente poder mostrar como é que se faz esse negócio. Termina a inteligência artificial, a gente acabou criando uma grande... esse nome foi um nome muito feliz que alguém deu para uma computação baseada em estatística, tá? Falar inteligência artificial. Então, vamos andar um pouquinho aqui. Tá? Isso aqui sou eu, já foi apresentado. Tá? Eu sou, primeiramente, um grande nerd. Quem já jogou RPG aí, GURPS, Vampire e tal, você é um nerd. Tá? Se você já jogou isso, não tem jeito. Isso é carimbo de nerdice. Tá? Eu sou professor de um monte de lugar aí, gosto muito de dar aula. Tá? Atualmente sou professor de graduação, pós-graduação no IBMEC, sou professor da FGV também. Tá? E como viu, sócio-diretor lá da NEC AI. Tá? Lá na NEC, a NEC adquiriu um pedaço do Metrics, que era a minha empresa. Aí a gente fez essa fusão e ficou bem interessante. Antes de começar, sempre me falam para fazer, né, mostrar um vídeo, alguma coisa que incentive as pessoas que a gente gosta. E eu vou mostrar de um filme que eu gosto bastante. Gostaria que vocês prestassem atenção. You find yourself alone, riding in green fields with the sun on your face. Do not be troubled, for you are in Elysium, and you're already dead. Não sei se vocês notaram, mas o Russell Crowe ficou mais bonito. Essa é uma técnica de deepfake que ele faz toda o mapeamento do rosto e sobrepõe isso em alguma imagem. Daqui a pouco eu vou mostrar isso rodando na minha máquina para vocês. Como é que não vou ensinar como é que codifica esse negócio, mas vou mostrar a possibilidade e que a gente já tem esse conhecimento para a gente poder aplicar em projetos. Eliezer, pouco antes da gente começar esse papo, me mandou uma mensagem: pô, tem como fazer alguma coisa para entrevista, para ver a emoção da pessoa? Eliezer, eu separei aqui o exemplo até para mostrar aqui de forma ao vivo para todos. Tá? Então vamos andar mais um pouquinho. Primeira coisa, o que é inteligência artificial? Tem um monte de definições, mas a definição que eu mais gosto é essa aqui. Inteligência artificial refere-se à simulação de inteligência humana em máquinas. E isso é dito nesse livrinho, se vocês estiverem vendo também o meu rostinho aí, tá? Que é um livro excelente, é a Bíblia das Universidades, que é o Inteligência Artificial do Russell e do Morvin. Tá? Então é uma definição que eu gosto bastante deles. Tem diversas por aí, só que eu vou ficar com os papas do negócio. Né? Quem é de marketing aí tem o Kotler, que é o papa do marketing. Aqui em inteligência artificial nós também temos os nossos papas. Então, desmistificando um pouco, inteligência artificial engloba um monte de coisa. O que a gente ouve falar de inteligência artificial, na verdade, é isso aqui. É aprendizado de máquina, é machine learning. Inteligência artificial também inclui a programação baseada em especialista, que são os nossos
famosos ifs e elses que a gente usa direto. Então, sempre que a gente ouve falar em inteligência artificial, tá, a grande maioria está aqui dentro de aprendizado de máquina, que tem uma sub-área que é o aprendizado profundo, ou famoso Deep Learning, que a gente usa bastante, ficou bem famoso aí nessa parte de reconhecimento de imagem, tratamento de imagem, igual a gente acabou de ver. E, num geral, isso aqui que inteligência artificial faz, tá? O aprendizado de máquina faz. Tem aprendizado supervisionado, não supervisionado, por reforço. E essas diversas aplicações. Não vou passar por todas elas aqui, para não ficar muito longo. Tá? E também não é uma aula, aqui a gente está batendo um papo legal, apresentando para vocês. Mas quem quiser tirar um print ou guardar essa imagem, essa aqui é uma imagem que explica bastante o que é o aprendizado de máquina. Aqui a gente pode fazer classificações, regressões para predizer, né, ali no supervisionado, redução de dimensionalidade, clusterização, por exemplo, fazer clusters colocar um monte de imagem de animal e falar, se vira aí inteligência artificial e classifica esse monte de bichinho para mim, a gente vai ver o que é vaca parece com vaca vai ficar junto com boi, vai ficar junto com cavalo, e vai ficar fazendo clusters. Formiga vai ficar junto com aranha, que vai começar a fazer esse tipo de classificação. E o aprendizado por reforço, justamente esse nome se dá porque a gente trabalha com recompensa e punição. Se o nosso algoritmo faz uma coisa certa, a gente dá um biscoitinho para ele. Se ele vai alguma coisa errada, a gente dá um choque nele. Tá? Como é uma máquina, isso não soa tão mal, né? Então, vamos continuar um pouquinho. Tá, mas como é que eu posso utilizar o poder da IA no dia a dia? Isso aqui é um exemplo de um projeto que a gente fez, né, que é para fazer a predição de sinistros. Essa empresa ela faz monitoramento de carga e ela queria saber qual era a probabilidade de acontecer algum tipo de sinistro, como roubo, furto e por aí vai. Então, a gente pegou um histórico, tá? Aqui é um exemplo de aprendizado supervisionado, que a gente tem um histórico, a gente sabe quais foram as entradas e sabemos qual foi o resultado. Então, quando saiu daqui e foi para cá nesse horário, foi uma viagem ok. Quando saiu daqui e foi para lá, tal, foi uma viagem que deu um determinado problema. Então, ele deu um histórico para a gente poder determinar o roubo, furto, acidentes ou de outras coisas dessa empresa. Aí, a gente pegou esses dados, todo esse histórico, criamos um modelo. Esse modelo nem foi uma rede neural. Tá? Esse modelo, no final, o que melhor apresentou entre performance e assertividade, né, a minha acurácia, se não me engano, foi um modelo de regressão linear simples, ou foi uma regressão logística. Foi uma coisa nada de muito surpreendente. Tá? Teve uma acurácia ótima. E o sistema era o seguinte, a pessoa quando vai fazer um transporte de carga, ela entra no site dessa empresa, coloca os dados desse transporte e dá enviar. Ele vai dar, por exemplo, saindo do Rio de Janeiro, com destino a Salvador, no dia 28/9, às 8 horas, transportando eletrônicos, com um valor declarado de 8 milhões e meio. Tá? O algoritmo, baseado no que ele aprendeu, ele dá uma resposta igual a essa. Tá? Essa aqui eu dei uma ampliada no número, só para ficar mais didático. A classe roubo, você tem 80% de ser roubado com isso que você mandou. Você tem 12% de ocorrer um furto, um acidente. Tudo bem que eu acho que isso aqui não está muito errado pelos dados que eu coloquei aqui, não. Está saindo do Rio de Janeiro aí numa quarta-feira, às 8 da manhã. Aí aqui ele toma uma decisão. Se ele vai colocar uma escolta armada, o que ele vai fazer. Porém, a gente pode fazer outras coisas, como dar uma prescrição. Nós aqui, programadores, né, quem trabalha com tecnologia, acabou de ver aqui, por exemplo, poxa, ele deu isso aqui. Se eu colocar um forzinho, variando de 1 hora para trás até 1 hora para frente, essas 8 horas de 15 minutos, e retornar e sugerir para o meu cliente uma prescrição. Por quê? Ele vê o resultado ótimo e fala, olha, de acordo com o que a gente fez aqui, se você sair 30 minutos, meia hora depois, estatisticamente cai de 80% para 20%. Quer dizer que essa pessoa vai ser roubada? Não. Quer dizer que ela não vai ser roubada? Também não. Mas eu dou mais um fator de decisão para essa pessoa. E ela pode aqui aceitar a prescrição ou manter a programação normal dela. Aceitar a prescrição quer dizer probabilidade cai de 20% de roubo,
ou manter a programação e continuar aqui. Ele toma a decisão. Mais um fator para ele tomar essa decisão. Com isso, o resultado é mais um fator de auxílio na tomada de decisão e um diferencial competitivo, mais uma funcionalidade que auxilia o cliente dele. Seguindo aqui nos nossos exemplos. O outro, aqui é um projeto que a gente estava conversando, que é a predição de inadimplência. Segue mais ou menos a mesma lógica. A gente pegou uma quantidade de dados, né, micro, que ele tinha lá, porém, o lugar onde é essa empresa, que é no interior lá do Espírito Santo, ela é altamente baseada na cultura do café. E a gente pega outros dados externos, como precipitação média, a gente consegue isso em sites do governo, a gente consegue o preço médio da saca de café, a produção média de café, tá? Notícias e eventos impactantes, feriados que tem lá, para fazer esse treinamento. E ele dá para a gente um cluster. Aqui, né, eu vou ter um clusterzinho. Por exemplo, esse cluster vermelhinho aqui, ele me indica que a renda estimada menor do que R$ 2.500, ela tem um peso de 14% para essa pessoa virar uma inadimplente. Se a forma de pagamento é igual a boleto, cai para também tem uma força de 11%. Esse aqui, na hora, já caiu na cabeça de todo mundo aí. Pô, mas é óbvio, às vezes as pessoas esquecem de pagar um boleto. Mas esse negócio é óbvio. Eu já contei alguns e mostrei, é óbvio. Depois da obra pronta, acaba sendo óbvio mesmo. Mas é uma coisa que a pessoa pode olhar aqui, legal. Né? Eu desconfiava, mas aqui agora eu tenho matematicamente para tomar uma decisão aqui, por exemplo, de vamos tentar mudar essa forma de pagamento, em vez de continuar sendo boleto para um cartão ou qualquer outra coisa que a pessoa possa esquecer e vai ser pago. Então, ele faz esse tipo de cluster, a gente consegue passar isso, por exemplo, para o marketing tomar uma ação quando ele começa a ver um indicativo de que pode se tornar um inadimplente. Tá? Aumenta o LTV, né, dessa empresa e vamos evitar a diminuição de receita. Então, é um modelo super aplicado nos negócios. Um outro que a gente fez aqui na NEC, que está em produção, a gente fez um sistema de speech to text. Você fala e ele transcreve para TXT. Só que isso aqui foi feito, sei lá, há 3, 4 anos atrás. Isso faz uma diferença muito grande na inteligência artificial. Muito grande mesmo. O que era o problema lá da Golden Cross? Eu posso falar aqui que eu vou mostrar logo. A Golden Cross, ela tem uma figura que é o médico auditor. Quando o hospital pede mais 5 dias de CTI para um paciente, um médico auditor vai lá e vê se realmente aquele paciente precisa de 5 dias. Aí o médico auditor vai ver, precisa ou não precisa. Olha, 5 dias não, mas eu te dou 2 dias. Opa, e aí? Tá? Te dou 2 dias. Opa. Deu um bug de fato? Não, até agora não, eu estou indo. Isso, obrigado. E esse médico auditor, ele vê se precisa de 5 dias ou de 2 dias para poder continuar lá. Tá? Só uma coisa, sempre a prioridade é do paciente, até porque se esse auditor der falar alguma coisa que é errado, ele responde no CPF dele. Tá? Então, a responsabilidade aqui é essa. Então, sempre a prioridade é o paciente. E, nesse caso, o médico auditor anotava no papelzinho, via tudo, colocava no bolso, voltava para casa, entrava no sistema, digitava no sistema lá da Golden Cross para cair na administração. E isso já teve caso de perder o papelzinho, de esquecer e só fazer no dia seguinte, e por aí vai. A gente fez um aplicativo que o médico pega, fala, ele transcreve para o texto e envia lá para a base de dados da Golden Cross. Não só o texto, mas também o áudio. Então a gente redunda. E nós que somos de tecnologias adoramos redundância. E olha só o vocabulário peculiar dos médicos, né? Exame de imagem, ecografia de vias urinárias demonstra cálculo de 1,5 centímetros de junção ureteropiélica direita com dilatação pielocalicial montante. Deus me livre, né? Hoje a gente consegue pegar tudo isso, transcrever e colocar um texto e jogar direitinho. E esse aqui
é o aplicativo. Vocês não vão conseguir baixar, porque é só para os médicos lá. Na verdade, vocês conseguem baixar, só que não vão conseguir entrar. Tá? Vamos lá. Resultado: redundância de dados, rapidez no input de dados, mais casos auditados por dia, facilidade para o médico auditor e por aí vai. E eu fiz um contador de NES para mim, quando eu estou falando, dando a minha baseado nesse speech to text, para quando eu estou falando alguma coisa, para contar quantos NES eu faço. Eu ia habilitá-lo aqui, mas não deu tempo de habilitá-lo. No final, a gente ia falar quantos NES a gente fala. É interessante, né? Então, aqui a gente faz... Olá a todos, tudo bem, né? A gente faz o sisteminha que ele conta os meus NES e no final ele tá, a palavra né ocorreu 6 vezes. Não só para o né, mas para o montão. E eu falei que eu ia fazer isso para o contador de Daí, para a Silvana. A Silvana é lá do Sul, volta e meia ela termina a frase dela com Daí. Então, assim como eu tenho meus NES, mas o Daí dela fica legal. Vamos andar mais um pouquinho aqui. Um outro caso que a gente colocou foi lá na GE, que a gente tem um caso na GE que foi identificado numa consultoria lá, que não foi nossa, que um ponto de risco era o transporte de um motor para fazer o teste lá na bancada de teste, ele ser reprovado e ter que voltar para a bancada de manutenção. E o que acontece? O monitor chega de caminhão na oficina, vai uma grua, tira de cima do caminhão, coloca no carrinho, leva até a bancada de manutenção, parafusa na bancada de manutenção, faz a manutenção, vai fazer o teste, desaparafusa a bancada de manutenção, coloca no carrinho, arrasta até o caminhão, pega uma grua, a grua coloca em cima do caminhão, prende o caminhão sai, vai até o lugar de prova, aí tira do caminhão, coloca através de uma grua, coloca no carrinho vai até a bancada de prova, parafusa na bancada de prova, liga. Se for aprovado, aquele motor vai para o avião. Se for reprovado, o que acontece? Ele sai da bancada de teste, coloca no carrinho volta para perto do caminhão, o caminhão pega a grua, coloca em cima do caminhão volta lá para manutenção, e na manutenção é feito o ajuste e faz tudo de novo. Cada perna dessa, na época, custava R$15.000 a perna. Porém, tinha um monte de risco atrelado, que é, por exemplo, cair essa desgraça desse motor de avião no chão e quebrar. E peça de avião é caro para burro. Então, tem vários riscos envolvidos. Então, o que foi feito? Um monte de dado, né, que tem um histórico, colocou no modelo. Esse projeto, se não me engano, demorou 2 anos. Se o cara estiver aí, ele pode até me falar. Demorou 2 anos para ficar pronto. Tá? Esse azulzinho aqui é 100% dos motores que foram para teste foram aprovados. É o nosso gabarito. E esse cinza é quando faz o modelo, passa os parâmetros do motor no modelo, ele dá. Aqui, por exemplo, o engenheiro tem a decisão se vai mandar para o teste ou não. O engenheiro olha, tá ok, talvez não seja reprovado. Porém, se essa perninha aqui tiver mais para cima, ele pode falar, olha, esse lugar aqui, por exemplo, é na turbina, ao invés de fazer a manutenção que está para seguir, troca a peça, porque trocando o modelo fica direitinho. Aí troca e manda para lá. Lógico que ele avalia se o custo, o risco, vale a pena fazer essa troca ou não. Tá? Então, isso aqui é o que ele faz. E segundo lá, a gente tem o e-mail falando lá no presidente, a gente tem uma economia bem legal para eles. Vamos andar. Um outro que a gente vai fazer aqui, que não entrou em produção, mas foi um projeto legal aqui, que é para fazer dissuadir pessoas na tomada de crédito. Imagina que esse cara que está aqui é alguém querendo se passar por mim. E esse cara aqui é o cara que vai dar crédito. Aí, se for eu, lá, na hora que você vai tomar conta, você sempre pede para tirar fotinha, né? Pô, vou tirar uma fotinha do senhor? Aí você pega, beleza, tira. Aí essa pessoa tirou uma fotinha minha, tá? E tá lá, ó. Esse aqui é a foto que eu tenho cadastrada, essa aqui é que eu tirei agora. Legal, 90% de similaridade, pode ir. Mas eu não satisfeito, vou e coloco um chapéu e um óculos escuros e tento de novo. Aí, legal, 78%, meu sarrafo, por exemplo, é 70%, ok. Isso não é decisivo, isso é mais um fator para a decisão. Tá? Então, maravilha, é ele. Aí, suponha que agora vai um cara que está quebrado, né, perdeu muito dinheiro e vai pegar um empréstimo em meu nome. Tá? Vai esse maluco aqui e vai tentar pegar dinheiro em meu nome. Vai lá tentar, na hora ele é barrado. Por quê?
no sarrafo de 70% de similaridade, ele não tem. Só 24,8%. Lembrando a todos que estão presentes, eu me pareço 24,8% com o Brad Pitt. Tá? Só para a gente lembrar disso. Talvez porque ele seja branco, a esclera seja branca, seja homem e beleza. Vamos ver o ajuste do modelo, hein? Vamos ver o ajuste do modelo, hein? Não vamos ajustar, não, rapaz. Deixa como tá, né? Então, existe a similaridade. Isso não é para impedir uma coisa, mas sim para dissuadir um fraudador. E vai uma moça super bonita lá falando que sou eu, não tem nada a ver comigo. Tá? E o que tem? Redução da tentativa de fraude, economia nos casos de fraude, com casos de fraude, mais uma ferramenta de apoio à decisão, rapidez na liberação de crédito para clientes idôneos. Seguindo. E esse aqui é um projeto que a gente tem aqui, que é o projeto que o Hubs a gente vai aprimorar com o Hubs, que é um contador, tá, de pessoas para lojas de varejo. A gente conta as pessoas. Como assim? A pessoa passou aqui, contou. Aqui está na calçada e aqui é a entrada para a loja. Aqui tem uma outra câmera que conta quantas pessoas entraram na loja. Qual é a vantagem? A gente utiliza as câmeras de monitoramento para poder fazer esse tipo de contagem. As câmeras de monitoramento são utilizadas para isso. E, no final, o objetivo é ter isso aqui. Os números para a pessoa tomar decisão. Por exemplo, passantes na calçada, entrantes, né, quantidade de vendas. Com esses 3 números, eu consigo dar taxa de atratividade, que é dividir o número de entrantes pelo número de passantes. Eu tenho a taxa de atratividade. A minha taxa de conversão, que quem trabalha aí com e-commerce sabe que é o principal indicador que a gente usa. A gente traz isso para o mundo físico. É só eu dividir o número de vendas pelo número de entrantes, eu tenho minha taxa de conversão e acompanhar aqui a minha meta de atratividade, minha meta de conversão e tomar as minhas decisões. Se 100 pessoas entraram na minha loja hoje, só 2 compraram, tem algum problema com as minhas vendedoras, os meus vendedores, eu vou fazer algum tipo de ação ali. Desde o treinamento até cortar o pescoço de alguém. Vamos seguir. Tá, resultado. Mais dados para gerir a loja, né? Taxa de atividade, taxa de conversão e por aí vai. Aqui tem um exemplo de reconhecimento facial. Tá? Todo mundo aí já deve ter visto isso aqui alguma vez. A gente treina um modelo para reconhecer a face. Tá? Reconhecimento facial, tá? Controle de fluxo de pessoas, por exemplo. Lá na NEC, a gente fez um projetinho que lá a gente não exige que as pessoas vá à empresa todo dia. Mas quem vai, a gente gostaria de saber quem foi. Então, você passa pela câmera, na hora ele pega quem é e loga isso aqui. Além disso, dá para saber quem foi e quem é visitante desconhecido. Tá? Quantidade de visitantes, fluxo de pessoas e por aí vai. Outro ponto que a gente consegue fazer aqui com visão computacional, que acaba sendo uma das áreas, a área que eu mais estudo, né, e trabalho, mapa de calor. Todo mundo já vai fazer aqui um depara legal com um jogo de futebol. E é isso mesmo. Saber aonde que as pessoas mais ficaram. Nesse caso específico aqui, é bem famoso esse vídeo, a gente, por exemplo, se fosse o dia inteiro e essas falhas ficassem aqui, talvez fossem excelentes lugares para se colocar um quiosque. Por exemplo, não ia atrapalhar o fluxo e todo mundo ia ver. Tá? Vamos andar em possibilidade de identificar pontos de maior interesse. Esse aqui foi um projeto que eu fiz para detectar expressão de dor. Eu participo de um grupo de pesquisa no IBMEC que utiliza, que a gente está implementando inteligência artificial na medicina. E uma das coisas que existe é o estudo da dor. Então, você pode fazer, estou fazendo uma de careta aqui, sentindo dor, e ele me mostra se eu estou sentindo dor ou não. Tá? E detectar emoções. Vou parar esse aqui e vou tirar o meu vídeo 1 minuto de vocês, tá? Tirar aqui o meu vídeo e eu vou rodar Cadê? Detecta emoção. Vou rodar aqui na minha câmera agora que vocês vão ver. Olha só. A gente está vendo a sua tela ainda. Beleza, minha tela pode ver. Eu vou colocar aqui, é o seguinte, ó. Agora eu tô aqui ao vivo. Felicidade, tristeza, né? Surpresa, né? Então ele consegue, você treinando com várias faces. Aqui, ó, Newton, Poker Face.
Tá rindo? Feliz? Aí, medo? Né? Eu consigo detectar algumas emoções após o treinamento. Isso aqui está acontecendo agora, tá rodando na minha máquina, que eu estou mostrando para vocês. E foi baseado nisso aqui que foi feito aquele de emoções. Deixa eu voltar para cá. E andar aqui. E como é que foi feito a dor? Peguei um monte de gente com cara de dor, um monte de gente sem cara de dor. Você faz o treinamento. Opa! E ele sai, classifica dor, não dor. E com a IA treinada, especializada, eu coloco ali uma imagem desconhecida e ele me dá o resultado de dor. De dor ou não dor. Nesse caso aqui, de dor. Tá? Um outro que a gente fez é o contador de piscadas. Aliás, eu dei uma outra ideia aqui para gente, que é o seguinte. Esse aqui está um vídeo. Eu vou rodar esse carinha aqui. Deixa eu voltar aqui. Só para ele ficar aqui. Eu vou rodar ele para vocês verem que ele está um pouquinho mais avançado. Olha só. Que, por exemplo, para detectar sono. É um tipo de aplicação que a gente pode fazer, por exemplo, em indústrias. Estou aqui piscando. Abre a boca. Eu posso colocar alguma coisa. Detector que está fechado muito tempo, ele pode dar um alerta, por exemplo. Então, ele mapeia o meu rosto e diversas coisas que a gente pode fazer com isso aqui. Tá? Mapeando o rosto, você pode fazer um monte de coisas divertidas aqui. Fica esquisito, né? Parece um negócio estranho isso, né? Deixa eu sair daqui. Uau, tem algumas perguntas para você aí no chat, viu? Vou responder agora. Deixa eu abrir aqui que eu não tinha visto nada. Deixa eu colocar meu videozinho aqui. Eu estava esperando ele dar uma parada aí para isso, mas beleza, vamos lá. Não, vamos lá. Já estamos quase chegando no final. Eu termino aqui. Deixa eu só... Quiser terminar, então, aí você responde no finalzinho, quando você terminar. Maravilha, a gente faz o compilado. Perfeito. Tá bom, beleza. Tá. Vamos andando aqui, né? Só estou voltando a onde a gente estava. Ele parou. Aqui, tá. Volta, meu filho. Pã. Fechar o programa aqui, cancelar. Maravilha. Enquanto isso, eu vou respondendo aqui as perguntas enquanto o meu... Coisas do ao vivo, isso aí, é para você poder responder a pergunta. Exatamente, deve ser. Deixa eu abrir aqui. Quer que eu veja para tu? Estou vendo aqui, ó. Perguntas do Alexandre aqui. Quais são as barreiras mais comuns para a adoção da inteligência artificial nas empresas? E ele também pergunta, qual o papel da formação de dados no sucesso de modelos de inteligência artificial? Vamos lá. Quais são as barreiras mais comuns para a adoção de inteligência artificial nas empresas? Normalmente, o baixo conhecimento em matemática. Por quê? Programar, a gente está acostumado. O problema é que na inteligência artificial você pode usar alguns modelos, mas no final é igual a uma universidade. Você aprende um monte de coisa lá no direitinho. Quando cai um problema grande na tua mão, você vai ter que dar seus pulos. E muitas vezes você vai ter que descer bastante no nível de ver o modelo matemático desse negócio. Então, ter noções de estatística e matemática um pouquinho mais sofisticada faz uma diferença legal. Isso acaba sendo uma pequena barreira. Tá? E qual o papel da formação de dados no sucesso? Cara, você já tem aqui pelo menos 60% do caminho muito bem andado, se não for mais. Tá? Por quê? Você já, a informação de dados que eu estou tentando aqui, se você tem uma formação nessa área, já dá um salto bem grande aí na frente dos demais. Tá? Tem um papel bem forte. Tá? Legal. Se eu usar também... desculpa aí, vai lá. Termina aí, vai lá. Se eu usar uma foto da pessoa, consigo burlar o algoritmo? Sim, consegue. Isso aí. Tá? Muitas empresas estão implementando o liveness para inibir esse tipo de fraude. Perfeito. A gente consegue com a foto, porém, a gente é mais malandro. Lembra quando eu mostrei aquele mapeamento do rosto? Eu posso, por exemplo, detectar profundidade. Ou pedir para a pessoa dar uma piscada para mim, um sorriso, de forma aleatória. Né? Igual a gente tem um captcha. Fala oi para mim. Oi para você. Ou então alguma coisa assim, a gente pode tanto fazer a reconhecimento facial como o de voz também. Aí a gente consegue juntar. Eu não gosto de fazer projetos de segurança. Por quê? Existem empresas fantásticas fazendo isso. Tá? Israel tem umas ferramentas surreais. Tem muita gente brigando. Meu negócio é outro. É a gente cair para ajudar
indústrias, ajudar o varejo, tá? Então, são coisas que as pessoas não estão olhando, que é bastante coisa que nós do Hubs gostaríamos, vamos fazer para ajudar a IA e ajudar as empresas a sair do outro lado. Tá? Qual a diferença do padrão de dor e nojo? De dor e nojo, não tem, a gente não faz um cálculo. Eu pego um monte de gente com cara de nojo, um monte de gente com cara de dor, um monte de gente com cara de feliz e mando e treino a minha IA para ela se virar e achar qual é a diferença de uma cara de nojo e uma cara de dor. E ela que vai se virar lá. E depois eu vou ver qual é a acurácia do acerto dessas classes. Tá? Como é que é? São emoções... Falou que as emoções são muito parecidas, né? Dor sim, e nojo, sim. Né? Aí já não é problema meu, é problema da IA em tentar achar isso. Entendeu? Para a gente colocar e a gente avaliar se foi uma assertividade boa ou não. Deixa eu descer para cá para a gente... Aproveita aqui a pergunta do Paulinho e responde logo, né? Que está na parada. Cadê do Paulinho? Que eu não vi. Perdão. Qual etapa de desenvolvimento de uma solução com IA é mais crítica? E quais níveis de teste são essenciais? Perfeito. Vamos lá. A mais crítica para mim deixa eu voltar para cá. Conseguir o modelo ideal. Principalmente quando... O modelo não. O modelo até bem uma delas, mas é a parte de definir o modelo. E se você definiu, por exemplo, uma rede neural, é você construir a arquitetura ideal. Se você escolher uma rede neural convolucional, que eu acho que o Eliezer vai falar mais à frente, definir esse modelo. O que é esse modelo? Um modelo de inteligência artificial você cria camadas. Então, numa convolucional, você vai colocar quais são as minhas funções de ativação, se eu vou fazer um max pooling da vida, que é para poder ampliar a imagem para achar detalhes, se eu vou fazer uma redução para ver se eu acho características específicas. Isso é tão complexo que o Kaggle, que é uma página que o Eliezer vai falar um pouco mais daqui a pouco, coloca campeonatos para você descobrir as melhores arquiteturas. Tá? Alguma outra pergunta? Não, só comentário mesmo. Só disse aqui que praticamente é uma modelagem matemática e computacional. Perfeito. Tá. E é isso. Depois eu mostro mais para frente. Quem quiser mais informação depois, no final a gente conversa aqui. Isso aqui, só para terminar, é eu treinando. Né? No início, como é que desenvolve isso? O que eu faço aqui? A gente pesquisa, tá? Pô, é isso que eu quero, dá para fazer. Aí a gente pega um monte de gente boa e diz, cara, deixa isso aqui muito legal. Vamos aprofundar. Aqui sou eu testando aqui, onde eu tô. E esse aqui eu gosto de mostrar porque passa meu cachorrinho. Não sei se vocês viram meu cachorrinho indo e voltando ali. Tá? Ele é o Valentim Maximus Décimos Merídios. É um chihuahua de 2,5 kg. Tá? Então, é feito assim. É pesquisa, vê se funciona. Funcionou, legal, vamos escalar isso. Igual pesquisa quando você está tentando fazer um novo doce na indústria. Deu certo. Joga isso para a linha de produção industrial. Aqui, o exemplo, né? Eu passei e no final termino com usar a tecnologia a nosso favor e dá para usar um monte de coisa. Programadores, por favor, tá? Eu falo aqui, usem o ChatGPT para ajudar, cara. Nada melhor do que, cara, cria para mim as funções de CRUD aí. Se eu demorar meia horinha para fazer, fazendo no ChatGPT, ele vai te devolver isso em menos de um minuto. Você já economizou aí 29 minutos para você poder fazer outras coisas. E terminando, isto fica feliz em ajudar, que é do filme O Homem Bicentenário, que é muito interessante. Quem lembra esse filme, lembra dele direitinho, provavelmente foi prioridade na vacinação igual a mim. Tá? É um filme um pouco mais antigo, mas é muito legal que no final, quando ele atingiu a singularidade, que era ele se sentia como humano, o que ele queria era a finitude da vida dele, porque ele viu que a eternidade não era uma bênção, mas sim uma coisa horrorosa. E quem quiser me acrescentar aí no LinkedIn, por favor, tá? Pode escanear. E por último, sei que está meio longo aqui, só mostrar um detalhe que tem tudo a ver com o que o Eliezer vai colocar, que é esse aqui.
é a recomendação. Vai, meu filho, volta. Recomendação. Que aqui, por exemplo, eu tenho um monte de filme, coloquei filme, tá, Eliezer? Só que você pode colocar aqui produto, pode colocar o que você quiser aqui, tá? Eu tenho cliente, aqui eu tenho item, eu tenho valor. O cliente Álvaro viu o Exterminador de Futuro e deu nota 5. Poderia ser, o cliente Álvaro comprou a marca XPTO 20 vezes. Só para a gente fazer um paralelo na compra de um produto. E, por exemplo, eu quero ver qual filme é baseado em todas as avaliações de todo mundo. Essa Narayane aqui, até uma aluna minha, quer ver quais filmes seriam recomendados para ela. Então, a gente fez aqui. E detalhe, é para dar essa recomendação, uma simples brincadeira de uma distância euclidiana, não sei se você lembra, só calcular a hipotenusa, se você lembra da distância euclidiana, né, a gente consegue fazer isso, que é a nossa a somatória da raiz das diferenças de um quadrado. Eu tenho uma distribuição, só a gente vê aqui o x e y, tem as pessoas, qual a nota que ela deu para determinado filme, e eu vejo a distância entre esses pontinhos. É isso. Então, vou rodar aqui para ver quais filmes desses aqui que a Narayane assistiu, quais foram os filmes que seriam recomendados para ela. Por exemplo, de acordo com que ela deu nota e as outras pessoas deram nota, o que mais ela tem probabilidade de assistir é O Dia em que a Terra Parou. Em segundo lugar, Laranja Mecânica. E isso aqui a gente consegue extrapolar para diversos cenários. Esse aqui, Eliezer, eu sei que você vai mostrar alguns modelos na sua apresentação, é o modelo mais root que tem. Ele é a implementação do algoritmo matemático mesmo no negócio. Tá? Mas existem algoritmos mais sofisticados que tem a biblioteca para usar. Mas como eu dou aula desse negócio, eu tenho que mostrar lá o cara sofrer fazendo as equações e tal. O pessoal de engenharia que não lembrava mais, achou que nunca mais ia usar integral nem derivada, o pessoal chora aqui na minha mão. Tá? Então, vou deixar aqui, passar o bastão para o Eliezer e peço que a gente preste atenção que o Eliezer preparou um negócio que, pelo que eu vi, está um espetáculo. Obrigado aí pela atenção de todos. Muito bom. Vai lá, Eliezer. Tá contigo aí. Beleza, beleza. Pessoal, muito boa noite. Álvaro, parabéns, cara. Eu queria assistir essa palestra sua já há algum tempo e hoje eu tive o prazer, né, de ir ao vivo aqui e assistir, né? Muito bom, cara, muito bom. A Mauri tá querendo falar aí antes de você começar, Eliezer. Vai, Mauri, manda ver, cara. Não, vai lá. Ô, gente, o Mauri é o chefe, então... Só cliquei no lugar errado, cara. Eu só queria dar um react, eu dei um raise. Era só para bater palma. Vai lá, Eliezer. Joia. Pessoal, então, continuando aí um pouco do que o Álvaro desenvolveu, e eu acho que isso é uma ideia muito grande, muito espetacular, que a gente está passando por ela agora. Eu brinco, se a gente esticar a mão agora assim, um pouquinho, a gente consegue tocar a história, porque assim, eu comparo esse momento que nós estamos vivendo agora com, sei lá, a invenção da imprensa com o Gutenberg, a invenção da máquina a vapor, e aí você fala assim, Eliezer, essas coisas foram muito grandiosas e tal, e trouxeram um impacto muito grande, né? Porque as pessoas começaram a produzir livro, distribuir livro para todo lado, a cultura que era oral passou a ser registrada, a força humana ganhou um poder muito grande, porque a máquina, né, permitiu a gente produzir mais e melhor, e você fala assim, mas isso tudo vem agora, se é comparado com o IA agora, olha, o que nós temos nesse momento da história é uma tempestade perfeita, onde a gente tem... Só um minutinho que eu tô com 2 crianças em casa sozinho e o pau tá quebrando, só um minuto. As coisas do home office, né? E a gente passa por isso direto. Exatamente. E é muito bom a gente ver o quanto aproveita, que isso é Júnior, real, né? canta uma música. Joga a bolinha aí, Júnior. Joga a bolinha no canta uma trânsito aí, música, canta uma música. Ô, Álvaro, bota o IA aí para funcionar. Bolinha, aí, bolinha. Pra animar a galera. Ô, pessoal,
Vocês imaginam, eu fiquei pensando naquele economista lá da Inglaterra que estava ao vivo, assim, e aí as crianças entraram e tal, e aí aquela mãe saiu correndo, assim, é mais ou menos o que eu estou vivendo aqui agora. Os meninos ligaram o som ali e o pau tá quebrando, eu tive que ir lá acudir. Então, gente, voltando ao que eu estava dizendo, assim, nós temos uma tempestade perfeita. Essa tempestade perfeita, ela o que o Álvaro disse aí são modelos matemáticos e estatísticos que já vêm desenvolvidos há muito tempo, não é? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando da década de 40 e 50, onde matemáticos já estavam desenvolvendo essas coisas. A gente tem o ponto, né, inicial, que é o congresso que acontece na Inglaterra, que é o primeiro congresso de inteligência artificial, e aí daí é o nascimento da inteligência artificial. Só que a gente tem, então, os modelos matemáticos que vão avançando ao longo do tempo, né? Os algoritmos vão sendo desenvolvidos, mas a gente não tinha ainda uma capacidade computacional para rodar esses algoritmos com eficiência. Então, se você for pensar o que o Álvaro falou aí, muitas vezes você precisa dar um loop for para a coisa rodar muito para conseguir ler e aprender, e a gente não tinha capacidade computacional para isso ainda. Então, se em primeiro lugar a gente precisa de desenvolvimento técnico e matemático para isso acontecer, então a gente já tinha. Agora, a gente tem uma capacidade, né, com os GPUs de processamento muito grande, e a gente tem uma disponibilidade de dados também muito grande, porque nós temos vários equipamentos à nossa volta medindo as coisas. Então, assim, a gente trabalha com base de dados de milhões, bilhões de dados, né? E agora a gente vai conseguir conhecer coisas que a gente não conhece ainda. Por exemplo, tem aí um tanto de telescópio que está espalhado na atmosfera e que não consegue produz dado que não consegue ser processado. E com as capacidades técnicas que nós vamos ter agora de processamento, a gente vai conseguir processar isso. E há quem diga que a gente vai até descobrir se tem vida em outro planeta ou não, em breve, né? Então, nós estamos tendo esse encontro dessas três coisas agora: dados, capacidade de processamento e a técnica para desenvolver isso. E aí, gente, quando a gente fala sobre inteligência artificial, a gente vai pensar que é uma coisa muito complexa, e é mesmo, mas assim, quando a gente pega um negócio para resolver e a gente tem dados sobre esse negócio, a gente consegue resolver. Então, assim, o Álvaro disse muito bem que o problema é a capacidade técnica, ou então a matemática. Hoje em dia, as empresas já estão desenvolvendo isso internamente, e a gente pode trabalhar para outras empresas que estão focadas no negócio dela, como, sei lá, vender refrigerante, fazer crédito no banco, fazer seguro, e delegar para outras empresas essa capacidade para que ela faça e insira aquilo no processo de linha de desenvolvimento dela ali e consiga fluir o negócio bem. Então, nós, enquanto hub de inovação, a gente tenta resolver isso, né? O Álvaro e a Mauri, e a gente tenta fornecer isso para que as pessoas técnicas estão pensadas e focadas e treinadas para resolver isso, trabalhar junto na empresa. Então, eu queria trazer algo assim que é muito conhecido do nosso meio e que assim está cheio de inteligência artificial ali por trás, está cheio de tecnologia ali por trás, e a gente usa no dia a dia. E isso é feito, inclusive, para tentar eliminar o máximo de atrito possível, para que você não veja que tem uma inteligência artificial ali atuando e a coisa flui, né? Então, eu queria citar um exemplo muito interessante, eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Espera que eu vou voltar, que eu tenho que... Isso, vou incluir o som. Legal. Cinematográfico. Então, pessoal, o que nós temos, né?
a gente vai pensar um pouco aqui sobre o modelo de negócio da Netflix, como que ele mudou com a ciência de dados e a tecnologia e a engenharia de software. A Netflix, ela é uma... Vocês estão vendo minha apresentação aí, né? Sim, sim. Legal. A Netflix era uma emprestadora de DVD no final dos anos 90, né? Ela abriu em 97 e ela alugava filmes pelo correio. E aí, esse era o negócio dela. A tecnologia foi crescendo, foi avançando, a coisa foi fluindo muito, né? E a partir de 2007, ela começa a distribuir os filmes em streaming. E isso foi lá nos Estados Unidos, né? Isso chegou no Brasil só em 2011, não é? Diga, Mauri. Netflix foi concorrente do Blockbuster. Isso aí. Ofereceu ao Blockbuster, a empresa, por 50 milhões de dólares. A Blockbuster não quis. E hoje só tem uma loja da Blockbuster nos Estados Unidos. Só para contar a história, né? É só para contar a história, porque assim, a loja está lá de relíquia, né? E então, em 2007, eles abriram e começaram a vender por streaming, fez muito sucesso nos Estados Unidos. Em 2009, eles fizeram uma competição para melhorar o modelo deles. E essa competição, ela é clássica para quem estuda ciência de dados e desenvolvimento de IA, porque ela traz uma série de complexidades que a gente pode aprender com ela e crescer com isso, né? Então, eu vou desenvolver aqui, vou mostrar para vocês como é que isso aconteceu, né? Então, eles fizeram um desafio, postaram esse desafio, né, divulgaram esse desafio nos Estados Unidos e para outros lugares também. Então, ela foi uma competição de filtragem colaborativa para prever a avaliação de filmes. Então, o objetivo é melhorar a qualidade da indicação de filmes dele. E aí eles basearam isso nas avaliações anteriores que eles tinham do uso da plataforma e sem informações adicionais sobre os usuários do filme ou algo do tipo. Isso foi aberto a todos, exceto os funcionários da Netflix e residentes de países que é bloqueado pelos Estados Unidos, como Cuba, alguma coisa assim, né? E eles criaram uma plataforma para distribuir isso, que foi o Netflix Prize. Essa plataforma é similar ao Kaggle. Quem não conhece o Kaggle ainda, é muito interessante, você pode fazer uma conta lá no Kaggle, tem lá uma série de modelos que estão lá, uma série de banco de dados, onde você pode testar os modelos. Inclusive, assim, tem um brasileiro que é multicampeão no Kaggle, o cara, inclusive, agora foi morar no exterior, tá lá agora, virou consultor da Kaggle, enfim, porque ele ganhava seguidas vezes os ajustes de modelo. O que o Álvaro disse, por exemplo, que uma das grandes dificuldades é ajustar um modelo, como que nós pensamos um modelo que tem o máximo de acurácia, com o mínimo de gasto e consegue medir bem o problema de negócio. Então, era esse o problema que a Netflix queria resolver. Criar uma recomendação que fosse mais precisa possível. Então, ela colocou isso para funcionar. E aí, como é que foi essa competição, né? Eles disponibilizaram 100 milhões de avaliações de quase 500 mil usuários, considerando 17 mil filmes, e eles forneceram o banco de dados, com os dados de usuário, filme, data da nota e nota, que variava de 1 a 5, que o Álvaro mostrou aí no finalzinho, aí, né, mostrou no finalzinho o código, né? A gente vai ver um pouquinho de código aqui, muito rápido, viu? Para a gente ver como que eles construíram isso. E aí isso deu uma polêmica muito grande, porque eles anonimizaram os dados, mas eles forneceram os dados para essa competição, mas depois se cruzou esses dados com dados do IMDb. O IMDb é uma plataforma de avaliação de filmes,
que inclusive também é muito usado por cientistas de dados e pessoas que estão estudando dados. Você pode entrar lá e baixar as avaliações lá, que é um ótimo exercício para se fazer. Só que eles cruzaram os dados da Netflix com os dados do IMDb e começaram a descobrir quem que eram as pessoas que avaliavam os filmes. Então, assim, o tipo de pessoa que avaliava cada tipo de filme. E isso, então, foi uma grande polêmica de privacidade na época, né? E que colocou em xeque aí um tanto de coisa, privacidade de dados, segurança de dados, e veio até a nossa lei agora evoluir, por exemplo, com a LGPD, para dar mais segurança para esses dados. Então, esses caras ganharam, né? Foi a equipe Belcore Pragmatic Chaos, né? Eles superaram o algoritmo do Netflix, eles melhoraram em mais de 10% a qualidade do algoritmo que o Netflix já usava. Eles ganharam um prêmio de $1 milhão e foi entregue aí o prêmio em setembro de 2009, lá em Nova York, né? Então, os caras receberam o prêmio. Acabou que depois a Netflix não utilizou o modelo deles específico, tá? Mas pegaram muitas ideias desses caras que estavam ali. Se a gente olhar a carinha deles aí, tem cara de nerd, né, Álvaro? Olha aí pra você ver, né? O oclinho e tal, a camisa de botão. Então, os caras, assim, tem muito cara de nerd mesmo. E hoje que eles estão fazendo uns nerds, assim, mais pop, igual o Álvaro, assim, igual eu, né? Mas o nerd antes era muito caricato, né? Então, a gente vê essas figuras e eles ganharam o prêmio e depois a Netflix trouxe o modelo para dentro, já ajustado, e adotou as mudanças para dentro da empresa para produzir uma recomendação melhor. Então, vamos lá, eu vou apresentar as técnicas aqui para vocês. E aí, gente, assim, me amem, viu? Porque eu tive o trabalho de ir lá no GitHub, tá lá o código, vocês podem entrar no código deles, né? E baixar esse código. Eu tentei criar um código genérico que pegou os modelos que eles utilizaram para trazer para vocês aqui, para tentar dar uma simplificada para a gente conseguir entender, porque é bastante complexo. E aí, assim, uma coisa que é muito interessante que eu quero trazer para vocês aqui é que é a mistura dos algoritmos. Eles pegaram várias técnicas, misturaram essas técnicas para que produzisse maior eficiência. A técnica sozinha, isolada, ela não produza o efeito que eles esperavam, mas a combinação de técnicas produz uma eficiência boa. O que tem lá no Kaggle, muitas vezes, é isso, né? Assim, esse teste de ajustes de modelo e de combinação de modelos. Então, os caras fizeram a fatoração de matriz, um RMB, que é um Restrict Boltzmann Machine, e um K-nearest neighbor, que é o famoso KNN. Eu vou tentar fazer uma analogia de cada um desses aqui para a gente tentar entender um pouco o que é isso. Imagine que essa fatoração de matriz é que se você tivesse uma caixa de Lego muito grande. Quem tem filho pequeno aí sabe como é que é pecinha de brinquedo dentro de casa, né? Imagina você com a caixa de peças de Lego muito grande e os Legos estão todos soltos e cada pecinha de Lego é um filme. Se você olhar para aquela caixa de Lego, aquilo é tudo muito complexo e você não consegue dar uma ordem para aquilo. A fatoração de matriz separa essa caixa de Legos em outras caixas mais organizadas para que daí você consiga produzir melhor um padrão ali dentro dessas caixas que estão distribuídas, né? Então, e aí esses filmes podem ser melhor vistos, podem ser melhor avaliados. A RBM, a gente pode comparar ela é uma rede neural e a gente pode comparar ela com uma festa. Vamos pensar assim, uma festa onde onde você vai usar dois cômodos da casa. Um cômodo é a sala, que recebe uma quantidade de pessoas, e outro cômodo é a cozinha, que tem outro grupo de pessoas. Então, a camada visível é a camada da sala e a camada oculta é a camada da cozinha.
E as pessoas da cozinha tentam ficar ouvindo o que as pessoas da sala estão falando, e a partir do entendimento do que elas estão falando, elas conseguem entender o que é isso, e esse entendimento é que seria a indicação de filmes adequadas, tá? E, por fim, a gente tem o KNN, que eu quero comparar com a escolha e a decisão de um filme propriamente dito. Imagine que você quer escolher um filme e você quer relacionar isso com os seus amigos. Aí você escolhe uma quantidade de amigos, a gente usou aqui a quantidade, né, 5 amigos, e aí esses amigos gostam de filme de ação, gostam de filme de terror, gostam de drama, e eles fazem uma escala, né? Então, assim, eu gosto mais de drama, eu gosto depois de ação e depois gosto de suspense, e cria uma categorização aí. O outro amigo também da mesma forma e tal, e depois é feita uma votação de qual que é a melhor avaliação, e aí isso indica qual o melhor filme para você, igual o Álvaro fez, né? Leu lá os amigos, né, que estavam dentro da sala e indicou qual que era o melhor filme para que ele pudesse assistir. Alguém quer falar alguma coisa aí? Eu escutei um ruído. Pode perguntar, viu, gente? E o modelo final que eu coloquei é essa combinação de modelo, né? A mistura de algoritmos que melhora a qualidade por misturar. Sozinha, os algoritmos não misturariam. Então, vamos lá, gente, para uma parte assim bem complexa aqui, que a gente vai entrar um pouquinho dentro desses modelos e entender um pouco como que esses modelos funcionam. Então, a gente vai lá para a fatoração de matriz, e aí a gente, né, importa, isso aqui foi feito no Python, tá? Foi gerado na linguagem Python, que é a linguagem, inclusive, mais comum dentro do Netflix hoje para programação, mas eles usam combinação de outras programações também, né? Mas eles usam muito Python. Então, você importa a biblioteca NumPy, que é uma biblioteca muito comum, você define uma matriz, e aí você vai escolher os parâmetros dessa matriz, né? Então, você vai escolher, igual o R é a matriz que você vai fatorar, o K é o número de características que você quer ver, o steps é o número de iterações, que quantas vezes você quer que rode, por exemplo, as conversas na sala, como a gente estava falando aqui. O alfa é a taxa de aprendizagem e o beta é o termo de regularização que você quer ajustar esse modelo. E aí, quando a gente vê, a gente pega, por exemplo, aí o NM igual a R, ele está comparando a caixa menor com a caixa maior e como que existe um padrão dentro da caixa maior e dentro das caixas menores, né? Se a gente vai pegar aí o P igual a np.randall.range, você vai ver que é a tentativa de ler também de forma aleatória as escolhas das caixas para tentar encontrar um padrão ali. E aí é feito um grande for aqui, né, para rodar fazer esse looping várias vezes. Então, se escolhe esse número de looping também. Isso aí, gente, é definido de acordo com a capacidade computacional que se tem. E aí a gente vê, por exemplo, que com a nuvem, a gente aumenta a capacidade computacional sem precisar de ter, por exemplo, uma grande máquina, um conjunto de máquinas dentro da sua empresa. Então, hoje você tem a nuvem, você consegue rodar isso em nuvem de maneira eficiente, sem você ter que construir essa infraestrutura, isso fica mais barato. E aí, ao final, você acaba encontrando aí essa matriz, essa solução de matriz, não é, para a sua indicação. Vou seguir. Vamos pegar o RBM, que é uma outra... que a analogia que eu utilizei foi a festa, né? Imagina que você está numa festa, e aí esse sklearn é como se você baixasse para o seu computador a festa inteira, a festa já pronta. E você vai acrescentar ali as características que você quer nessa festa, e essas características que você vai acrescentar nessa festa são os parâmetros que você vai ajustar do seu banco de dados. Então, é a quantidade de pessoas na festa, é a taxa de aprendizagem, é o número de iterações que você vai fazer, e aqui embaixo são os dados propriamente dito. Então, assim, se a pessoa viu ou não o filme, se ela classificou ou não o filme, e aí ela consegue rodar esse modelo. Então, esse modelo também eles utilizaram
para também fazer uma melhor apuração da técnica que eles estavam utilizando. E, por fim, a gente tem o K-Nearest Neighbor. A gente pode traduzir aqui para o vizinho mais próximo, né, o amigo mais próximo, que é a analogia que eu disse, quando você vai escolher um filme, você vai avaliar, você vai considerar os seus amigos. Então, você pergunta aos seus amigos como que qual filme que eles gostariam, e aí, baseado no que os seus amigos responderiam, você produz a sua escolha. Então, se produz um algoritmo pensando nisso, né? Então, num Py, que é uma biblioteca muito famosa aí do Python, você traz para ela, você define uma série de funções, define como que essas funções vão rodar, não é? Você faz a função euclidiana, né? Você constrói a função euclidiana, você faz um x e y e vai ver onde está a característica das pessoas e a característica dos filmes e onde ela se encontra nesse plano. E aí você tem uma característica sua, e aí o seu amigo tem uma característica, você vai montando pontos dentro do plano, e aí esse modelo ele faz meio que uma reguinha medindo a distância de um ponto para outro, e quanto menor a distância, mais próximo está a indicação de filme para você e que vai se adequar ao que você gostaria, tá? Então, eles combinaram esses 3 modelos. Isso é muito interessante, porque quando você for resolver um problema de negócio, às vezes você vai ter que combinar modelos. Nós que estamos pensando nisso, vamos ter que testar os modelos e testar os ajustes de modelo para resolver bem os negócios da empresa. O Álvaro citou aí vários exemplos. E aí eu quero, né, terminar aqui com vocês apresentando e falando um pouquinho da Provider, né, que tem como uma característica principal ser uma empresa humana, comprometida com as próximas gerações e como que nós vamos entregar um mundo melhor para as próximas gerações. Inclusive, esse é um outro problema que a gente tem para resolver agora, assim, como que nós vamos entregar um mundo melhor para os nossos filhos e dado o mundo que nós recebemos e o mundo que nós temos aqui. Então, esse é um problema que nós temos que lidar agora, e provavelmente a inteligência artificial vai conseguir para nós nos ajudar e produzir técnicas para que a gente consiga resolver problemas de desmatamento, problemas de aquecimento global, problemas de doenças que antes não tinham cura e vão passar a ter, né? E a Provider, ela está numa crescente aí de ampliação, né? Nós acabamos de abrir uma sede em Fortaleza, a Provider acabou de abrir uma área de inteligência artificial, e eu sou um representante delas aqui, e nós institucionalizamos há pouco tempo o Hub de Tecnologia SPI em Rio, não é? Que está a iLab junto também com a NEC. Nós estamos aí construindo esse projeto para que a gente tenha um capital humano e capacidade técnica para oferecer para as empresas soluções e que sejam fáceis, porque agora cada vez mais nós vamos ter que pensar em problemas, nós vamos ter que pensar cada vez mais a disposição de técnicas para resolver os problemas reais. Então, uma reunião dessa aqui, por exemplo, é uma tentativa de democratizar esse conhecimento para que as pessoas comecem a pensar, olha, eu tenho esse problema na empresa X ou Y e tenho dados para ela, posso levar lá para a iLab, que a iLab pode produzir solução, posso levar para a NEC, que pode produzir solução, e pode trazer para a Provider, que a gente está aqui preparado para produzir soluções. Então, muito obrigado a vocês. Esse aqui sou eu, né, que vos falo. Eu sou, né, a apresentação aí do Júnior no início, né, eu sou de origem de humanas e depois fui me especializando em análise de dados, em ciência de dados. Agora estou na Provider com esse grande desafio. Quem quiser o meu número, né, e a minha fichinha lá da Provider, tá aí, a minha fichinha da Provider, é só escanear, o meu LinkedIn tá aí, e eu tenho um blog que eu coloco debates, informações, e se vocês quiserem entrar lá, é um blog do Medium, fiquem à vontade, vai ser um prazer receber vocês lá, lendo, comentando e problematizando isso. Quanto mais a gente pensar sobre IA, melhor a gente vai dominar essa tecnologia no futuro.
E é isso, obrigado a todos aí. Vamos abrir para as perguntas e debates. Muito bom, Eliezer, muito bom. E a gente já tem pergunta aqui também. Com certeza a galera também vai querer debater aí e trocar uma ideia com relação a isso. E aí fiquem à vontade depois aí, pessoal. Quem quiser falar, perguntar diretamente, sem ser só pelo chat, pode falar aqui, abrir a câmera e abrir o microfone e falar com a gente. Mas tem 2 perguntinhas aqui do Salema, antes da gente seguir para abrir para o pessoal. Como a ética se encaixa no desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial? E aí acho que a primeira pergunta, depois você responde a segunda aí. Isso, são perguntas complexas, né? Porque entrou num ponto onde, por exemplo, a inteligência artificial, ela tem viés, a inteligência artificial, ela usa dados das pessoas, então nós vamos ter que discutir, a partir de agora, muita coisa, como, por exemplo, se as pessoas têm os seus dados usados, será que elas não mereciam receber por esses dados? É uma questão que a gente vai ter que responder, ou então as empresas vão ter que ter uma contrapartida pública do uso desses dados, porque você vai perceber que, por exemplo, Google, AWS, Amazon, Netflix estão ganhando com os nossos dados. O Netflix, inclusive, assim, a gente paga para usar o Netflix, então, assim, ele está trabalhando com o nosso dado para melhorar o ganho dele. Então, assim, ele precisa também gerar uma contrapartida. A gente tem com essa pergunta do Alexandre, a gente tem aí o pensamento também de cada vez mais a inteligência artificial responder a problemas coletivos. Então, assim, é a inteligência artificial que trabalha para nós, não o contrário, não nós que trabalhamos para a inteligência artificial. Então, nós vamos ter que ver cada vez mais a inteligência artificial resolvendo os problemas que nós temos e não gerando problemas de uma maneira geral, né? Não, muito bom. E aí tem uma pergunta aqui que é uma pergunta que acaba preocupando a maioria das pessoas. Inclusive, se a gente vê declarações aí do presidente da OpenAI, né, que falou sobre isso, sobre essa questão. Outros grandes nomes aí da sociedade também falam isso, sobre um grande número de inúteis, né, uma geração de inúteis que vai ser gerada aí até 2050, enfim, né, que é justamente a preocupação com relação à substituição da IA com os nossos empregos, né? Com os empregos humanos. E aí, como que a gente pode, então, mitigar esses impactos aí? Legal. Isso é muito importante, esse pensamento e essa pergunta é muito importante, porque eu já pensei sobre ela, já matutei sobre ela, e estando como head hoje, eu fico pensando assim, porque a gente está indo nas empresas e ouvindo das empresas o que elas pensam de IA. Isso é interessante, porque nesse primeiro momento a IA não vai tomar o emprego de ninguém. Por quê? As empresas elas têm um grande potencial de conhecimento, tá? Então, você vai pensar, por exemplo, a Provider, ela tem um conjunto de conhecimento que vem antes da IA, vem antes desse hype, né? Vem antes dessa coisa. E aí, assim, da noite para o dia, a Provider não vai despachar isso e falar assim, agora nós vamos usar só IA. Não. Né? E se for pensar uma empresa de óleo e gás, se for pensar uma empresa tradicional, né? Sei lá, uma empresa de asfalto, uma empresa de cobrança de pedágio, ela não vai jogar fora todo esse conhecimento e vai adotar a IA e vai substituir todo mundo. Isso, nesse primeiro momento, eu acredito que não vai acontecer, tá? Com relação a IA. E aí, assim, esse primeiro momento é o quê? Gente, vai acontecer um processo de adaptação agora. 1, 2, 3, 4, 5 anos é um processo de adaptação que vai ter que acontecer muito rápido. E aí, assim, até que a IA vai substituir alguns empregos. Igual o emprego que eu acho que vai morrer, assim, o ano que vem, é o emprego de dublador. Né? Esse emprego, assim, infelizmente, vai ser igual o emprego de datilógrafo da década de 80, né? Não existe mais datilógrafo. Assim, dublador não vai existir mais, né? E aí vai ter uma série de coisas. Sobre os inúteis, Júnior, é importante você falar isso, porque hoje nós já temos, infelizmente, uma classe de pessoas que isso vem há muito tempo, né? Desde o início, lá quando Marx e Engels, eu sou sociólogo, então eu estudei muito isso, né? Falava lá de lupa em proletariado, eram as pessoas que não estavam preparadas para o trabalho. Hoje nós temos, né? Quando a gente vê na Crocolândia, por exemplo, qualquer pessoa daquela a gente não consegue atribuir trabalho para ela para lavar o carro, por exemplo, que é um trabalho razoavelmente simples, porque essas pessoas estão numa condição social tão
vulneráveis que elas não conseguem, a pessoa não consegue nem dar trabalho. Então, nós vamos ter que criar um suporte social para que as pessoas sejam atendidas nesse ponto. Tá? Então, assim, hoje se discute muito no Vale do Silício, que é a renda básica universal. Então, esse ponto, assim, eu não sei a opinião de vocês, mas eu sou super a favor, não é, da gente ter uma renda básica universal e, assim, empresas de grande porte de tecnologia, que são empresas hoje trilionárias, têm que ser as maiores fornecedoras desse capital para que atenda essa quantidade de pessoas. E aí tem uma série de técnicas, tem uma série de características para fornecer essa renda para quem precisa. O Brasil é um exemplo assim, mundial de destinação de renda para quem precisa. Eu estou falando isso, gente, que em 2013 eu tive a felicidade de pesquisar o Bolsa Família a nível nacional. E foi um programa assim, muito, muito exitoso. Aí você fala assim: tem críticas, tem vazamento? Tem, claro que tem, mas é aquilo, a gente não joga a política toda fora porque, né, uma pessoa, 2, 3 ou 10 lá no município roubou, né, desviou dinheiro. Eles fazem sacanagem, né? Na verdade, assim, eles aproveitam do benefício para fazer sacanagem, depois os caras chegam e falam assim: é corrupção. Isso, né? Aí. Mas então, isso, Wagner, não invalida a política. Isso não invalida a política, porque assim, em cerca de 86% dos casos, a gente viu que o dinheiro está chegando em quem precisa. E isso é muito importante. A gente não pode. Agora, hoje em dia, esse ponto já é pacífico para a direita, para a esquerda, a gente nem discute o Bolsa Família, né? Todo mundo adota ele, ok. Então, o que eu queria colocar, existe também uma certa divergência aí, que o pessoal se confunde um pouco, tá? Entre automação e inteligência artificial. A automação já está acontecendo hoje. Há muito tempo, Então, por exemplo, empregos onde se pode colocar o integrador, uma API, alguma coisa desse tipo, caixa. Hoje você já vê nesses Carrefour Express, você já vê aquele pagamento automático. Então, assim, tem um caixa só humano, que é aquele que garante que a inteligência, vamos dizer assim, né? E os outros caixas são caixas automatizados, não são inteligência artificial, são automatizados. E já está, né, substituindo aí. Então, assim, o pessoal está com medo da inteligência artificial, mas acho que a automação vai vir antes. Né? Tá tudo crescendo junto. Hoje em dia não precisa nem do caixa mais, né, gente? Eu tive a experiência de ir em São Paulo mês passado e tem uma loja Renner na Avenida Paulista, onde você entra, sem fia dentro de uma caixa. A gente está discutindo isso agora, é um tema que já vem de 40 anos. Com certeza. Não, desde que começou era processamento de dados, né? Informática. Esse tema a gente já vem eliminando empregos há mais de 50 anos. Então, o que a gente quer chegar com isso é o seguinte: você viu que 50 anos a gente teve, tudo bem, tem algumas faltas de emprego porque exigem mais. Vão migrando também. Mas vai crescendo. Isso. Então, assim, e o humano fica com medo de, não, vou perder o emprego amanhã. Não, claro que não. E a gente já vem com 50 anos de eliminação de empregos. E qual é o déficit? A Silvana deve saber melhor que eu. Qual é o déficit de desenvolvedores que a gente tem no Brasil? Não precisa nem falar. No Brasil, 50 mil. Muito grande. Somente. 50 mil por ano. Pela Brascom. 50 mil por ano. São 500 mil, meio milhão de vagas que tem. Eu fiquei muito sentido com 50 mil por ano. Eu fiquei muito... Vai lá, Mauro. Vai lá. Não, sempre vai ter isso e tal. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Fiquei muito sentido com a passeata dos mecânicos de máquina de escrever quando os computadores chegaram. É isso. Daqui a pouco vai ter... esse sentimento é o mesmo dos atores lá de Hollywood. Exato. Não tem jeito. Uma coisa que fala, macroeconomicamente, acaba, historicamente, a gente vê, ele se refaz. O problema é que, microeconomicamente, é um pai que tem que colocar comida na boca do filho. Então, a gente tem que também se preocupar com isso, mas acaba... Mas daí são as políticas. Quem tiver curiosidade vai ver um livro do John Kenneth Galbraith, chama Fair Society. O cara já há bastante tempo, mais de 30 anos atrás, já falava da renda universal. Então, isso aí é o que tem que fazer. Eu acho que vai ter gente que não vai querer trabalhar, tá? O Vale do Silício não vai ser hoje só que não vai ter emprego. como... Vai ter gente que não vai querer trabalhar. O Vale do Silício hoje, Júnior, gente, ele já coloca como...
o Vale do Silício já tem isso como ponto pacífico entre os desenvolvedores deles lá, assim. Renda mínima universal precisa existir para que a roda da economia gire. Isso. Exatamente. O Vamos ver Pedro aqui as levantou outras a mão aí, perguntas. Júnior. Tem a mãozinha do Pedro aqui Acho levantada que e é um depois tempão, coitado. tem umas 3 aqui no chat também. 2, na verdade. Oi, Vai lá, pessoal, Pedro, fala aí. boa noite, Álvaro, boa noite a todo mundo. Eliezer, tudo bem? Beleza? Se vocês quiserem pegar as perguntas do pessoal do chat, porque eu acho que eles Não, vai até você botaram primeiro aqui aí, no fala meio. aí. Fala Tá você bom. que estava com a mão É levantada. porque... Não, beleza. Eu estou vendo aqui a gente discutindo vários assuntos bacanas da prática que a gente pode utilizar na inteligência artificial, e principalmente numa perspectiva empresarial, né? É claro que tem outros fluxos dentro disso, mas eu fico pensando, porque aqui em casa nós somos professores também, tanto a minha esposa quanto eu, a gente dá aula, ela de biologia ou de história, e a gente tem algumas dificuldades ao longo da nossa carreira agora com a adoção não é nem a adoção pragmática aí da inteligência artificial, mas uma coisa bem superficial pelos alunos, porque ele quer, igual muitas, sempre aconteceu, desde quando apareceu navegadores de internet Google, que é você jogar lá um tema e você copiar aquilo e aquilo é um trabalho de escola, né? Existe esse problema. E hoje isso está sendo bem mais facilmente produzido pelo aluno. Né? Ele produziu uma coisa que às vezes é até difícil do próprio professor, se não está ali treinado, alguma coisa assim, verificar se aquilo se ele fez ou não. Claro que sim, existe o benefício do aluno ter toda uma base, se for numa base segura, ter um trabalho bacana ali, que ele possa ler, interagir, mas a gente sabe que a maioria das vezes isso não acontece, aquilo ele só copia e às vezes nem fonte tem. Às vezes, né, da minha esposa botaram que a fonte era chat GPT, a fonte da pesquisa do cara. Então, assim, aí eu queria saber assim, o que a gente, né, principalmente vocês, pesquisadores sobre isso, tem ouvido falar nessa perspectiva educacional para a inteligência artificial, tanto numa perspectiva positiva, que eu acho que tem muito, né, que a gente pode fazer integrações com vários temas e trazer para a sala de aula as salas de aula que vão poder ter isso, né, que tem estrutura para ter isso, né, mais um alcance melhor à tecnologia, e também para o lado ruim, né? Como que a gente pode mitigar esses problemas, né? Porque a educação já vem pensando isso, né? O professor tem que se virar, tem que fazer toda uma análise, vai ter que demonstrar para o aluno que aquilo não é uma pesquisa. Se você só jogar no chat GPT, você tem que ter toda uma estruturação, todo um viés. Aí é isso. Pode ir, Alto. Pode ir que você levantou a mão primeiro. Você está no mudo, Alto. Está no mudo. Pedro, tudo bem? Prazer aqui. Vou te responder de uma forma de dentro de sala de aula, que eu estou praticamente todo dia também. Boa. E não tem jeito, independente do aluno, é primário, segundo grau, é graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, sentou do outro lado, é aluno. Não tem jeito. O que eu dou aula para pós-graduação e graduação, acabei fazendo? Primeiro dia que saiu o ChatGPT, eu falei, usem todos. Porém, você tá na muda. Porém, o que aconteceu? O nível do trabalho pedido mudou muito. Porque tem a resposta. Então, eu mudei o patamar. E o que eu tô... Agora é experiência própria, tá? Eu não pesquiso aqui. O que eu estou percebendo? O nível de entrega dos trabalhos subiram. Tá? Então, eu não peço mais. Faça uma pesquisa disso. Eu falo, peça, justifique e defenda o negócio. Eu bem transformei todos os trabalhos numa tese de doutorado. Então, a pessoa pesquisa, defende, justifica por que daquilo ali. Então, ele não tem só aquilo ali. Eu falei, cara, se você trouxer e não me provar, me defender, que você me convencer, sua nota vai ser uma porcaria. Tá? Então, minhas notas estão meio que booleanas. Ou é 0 ou é 10. Né? Acaba tendo isso aqui. Então, o que eu percebi foi isso. Logo no primeiro, os alunos começaram a trazer um monte de cópia do ChatGPT. Agora, eles estão trazendo, quando você pede para eles justificar e defender, porque acaba pegando pontos de vista diferentes. No teu caso, que é história, deve ser mais complicado ainda. Porque tem a história contada, a história interpretada, a história real,
do negócio. Tá? No meu caso, eu falo, cara, me traz, me mostra e defenda o que me justifique por que disso que você está me apresentando. Essa foi a forma que aconteceu comigo e o que eu estou vendo é que está melhorando. Tá? Posso ser um grande entusiasta também, mas essa é a parte que eu estou vendo. Alvo, você é um grande entusiasta, isso é muito bom. Mas assim, Pedro, eu já pensei muito sobre isso, porque eu fui professor universitário durante 10 anos, e aí eu peguei essa turma toda e tal. Hoje eu não sou professor mais, eu estou integral na Provider. E, cara, já tem um tanto de gente, depois eu posso até te indicar, assim, tem um LinkedIn no pessoal, lá na Espanha, que está pensando metodologias para ensino utilizando a inteligência artificial. Nós vamos ter que usar essas ferramentas dentro de sala de aula. Então, nós vamos ter que criar, nós vamos ter que usar. Então, assim, você perguntar colocar um autor conversando com outro autor dentro do chat GPT. Você que é professor de história, fala assim, sim. Então, gere uma conversa entre Marx e Adam Smith sobre um problema histórico. E aí o cara vai trazer, imagina só, o seu aluno vai sentar para conversar com Adam Smith e com Marx, porque os livros estão todos lá dentro. Então, assim, nós vamos ter que mudar, inclusive, a forma de avaliar nós, professores, para a gente ir crescendo com isso, sabe? Então, só para assim, responder rápido, é isso, assim, a coisa vai ter que mudar. O jeito de ensinar, o jeito de cobrar do aluno o ensino, a educação vai ser uma que vai ter que mudar muito, porque, assim, se a gente for pensar lá no início da Revolução Industrial, que a educação teve uma grande revolução, que foi as escolas, né? Professor lá na frente, aluno um atrás do outro e tal, dentro de sala de aula, assim tem 150 anos. Uma profissão de açougueiro de 150 anos atrás já mudou muito do que é hoje. Uma de, sei lá, que existia lá atrás, um lenhador, hoje em dia mudou mais do que um professor. Então, assim, a educação vai ter que mudar muito. E está mudando, né? Agora, isso aqui que nós estamos tendo hoje, assim, há 5 anos atrás não era possível ter um negócio desse com 50 pessoas na sexta-feira à noite pensando, né? Perfeito. E aí complementa aí a resposta de vocês, né? Você e Álvaro. E sem beber, né, Elias? Sem beber. E o Álvaro está com a mãozinha levantada aí, né, Álvaro? E aí tem a pergunta da Selma que ficou para trás, que a gente foi falando aqui, né? Ela botou assim: o acesso desigual à IA e as suas vantagens pode criar divisões sociais e econômicas mais profundas entre países e grupos de pessoas? E aí complementa o que vocês estão falando, na verdade, aí para responder. Vai, Álvaro, vai você primeiro. Vai aprofundar. Vai aprofundar. Já aprofundou. Mas só fazer um negócio aqui, que foi esse exemplo que o Eliezer deu, que é fantástico, mas aí ele consegue essa discussão entre dois autores e o aluno pode passar para ele colocar o ponto de vista dele e falar os porquês de cada um deles. Então, acho que esse debate fica muito mais rico. Tá? Eu acho que fica muito legal. Responde, então, continua respondendo a pergunta da Selma aí, Álvaro. Depois passa para o Eliezer. Do aprofundamento? Nessa parte, eu sou um cara muito mais dos números, dos cálculos, dos algoritmos. Essa parte, quem responde com maestria, com certeza, é o Eliezer. Por favor, nosso sociólogo. Então, eu acho que, assim, nós temos, do ponto de vista social, a gente vai ter um aprofundamento das desigualdades e nós vamos ter que pensar políticas públicas para reduzir essas desigualdades. Esse é um primeiro ponto. Agora, para as empresas, pensando do ponto de vista de empresa, que é a nossa preocupação aqui hoje, eu vejo que, diferentemente da internet, do smartphone, que foram grandes revoluções e que surgiram grandes negócios a partir disso, você está aí, né, Uber, Airbnb, que foram plataformas que surgiram só porque a gente tem smartphone, precisavam de grande investimento para que aquilo acontecesse, para que a mudança acontecesse. Você vai pegar o iFood no Brasil, que é um estrondoso sucesso, os caras tiveram que investir muito. Com a inteligência artificial é diferente. Com um baixo investimento e com uma ideia boa na cabeça, você consegue criar grandes soluções com pouco recurso. Então, eu acho que, sabe, tem uma analogia, né? Quando a Fórmula 1 fica muito desigual, e ela fica mesmo, né? Uma equipe vai lá e avança muito e ganha tudo por 2, 3, 4 anos, aí de vez em quando ela chega lá e iguala a régua para o negócio ficar competitivo de novo. Acho que isso aconteceu ano passado, inclusive.
eu acho que a IA está fazendo isso, sabe? Passando a régua assim, geral e liberando oportunidades maiores para as empresas. Nós estamos produzindo lá na Provider, inclusive, um e-book sobre isso. Vai ser lançado mês que vem, depois vai estar no site lá da Provider e tal, que a gente vai refletir sobre esse tanto de coisa aí que é importante. Eu acho que pelo menos tentei responder aí. Será que se deu, se não deu? Não, ótimo, sim. E aí o Anderson quer fazer uma pergunta aí. Vai lá, Anderson. Tá com a mão levantada. Pessoal, boa noite. Boa noite, professor Álvaro, professor Júnior, Eliezer, pessoal aí que deu as palestras aí, tema extremamente rico. Eu gostei bastante. Estou aqui em Natal de férias, viu, Eliezer? Com a mulher também. Senão, vou parar para escutar aqui o pessoal, tá? Sou de Fortaleza, mas estou aqui. Enfim, estou me sentindo em casa, viu, pessoal? Eu até publiquei alguns artigos, aí, alguns tópicos em relação a esses conteúdos aí, converso bastante com a Eliezer. E eu queria só provocar vocês aí em relação a... Eu queria escutar do Eliezer em relação à inteligência artificial, né? A gente já conversou algumas vezes e eu queria o seu ponto de vista, você que é sociólogo, em relação ao que você está escutando hoje nas empresas, né? Em relação à inteligência artificial. É uma modinha? É uma tendência consolidada? Eu gosto muito de escutar o seu ponto de vista, porque você é um sociólogo, né? Então, um sociólogo de berço que está na área de tecnologia. Isso me deixa assim, extremamente entusiasmado de ouvir sua opinião. Porque eu sou TI de berço, né? Raiz, aquele TI de formação, graduação, pós-graduação. Mas eu gosto de ver o seu ponto de vista de TI humanizado. Então, aí. O que é que você escuta aí do pessoal nas empresas? É uma modinha? É mais uma tendência? É uma tendência consolidada? E aí, meu irmão, o que é que você me diz aí? Então, a gente teve algumas modinhas aí que vieram e que, assim, teve um tanto de gente investindo em metaverso, teve um tanto de gente investindo em NFT, e aí surgiu aí, a gente teve aí 2, 3, 4 anos que surgiram essas coisas e as pessoas ficaram assim, nossa vida, será? Aí veio a nova moda agora que é IA, falar de IA. Eu não acho que é uma modinha, primeiro porque como vocês mesmos falaram, né, até o Wagner aí colocou, o Amaury também colocou muito bem, são técnicas que estão sendo avançadas há muito tempo, né? Então não tem jeito de você tirar do dia para a noite, não vai ter jeito de abaixar a poeira disso, né? Então, assim, tá no hype, esse hype vai continuar. Então, assim, é tendência e vai continuar a tendência. Aquela curva lá do Gartner Hype Curve, né? O Vale da Desilusão. Nós estamos passando o Vale da Desilusão, mas a gente não está descendo tanto no Vale da Desilusão, não, porque assim, a IA está tomando pedrada agora um monte, é normal que tome, mas o vale não vai ser fundo, ele vai ser assim até chegar aí para construir o platô. Na minha opinião, o vale vai ser mais curto. Depois eu mando. Gente, quem quiser depois, pode me mandar o e-mail, eu coloquei meu e-mail no chat. Eu mando isso, tem um textinho onde tem essa coisa lá do hype da IA. Eu acredito, então, assim, que não é passageiro, isso veio para ficar, é algo que vai ser constante. E quando a gente visita a empresa, eu acho que a empresa está pouco preparada ainda para receber isso tudo, né? Receber essa avalanche, porque é uma avalanche que tá mesmo. O CEO da Microsoft fala que é um maremoto. E aí, assim, que vem, sacode tudo, a gente não sabe o que vai acontecer e tal. É um maremoto que vem aí, a IA, e assim, eu acho que não tem volta, não. O Álvaro, se quiser falar, eu acho que você tem uma experiência sobre isso também, Álvaro. Não, você falou perfeito, até não é uma modinha, porque esse trem já existe desde a década de 40 vindo aí. Uma vez me perguntaram, poxa, por que tá agora só tá falando agora, se a matemática continua a mesma? Foi aquilo que o Eliezer falou, porque a computação ganhou poder para poder tocar os troços que o pessoal fez. Capacidade computacional agora é hyperscale, né? Pô, então você pode dar looping, pode dar looping até, né? E uma dica assim que é importante, porque assim,
Antes, as empresas tinham, assim, a inteligência artificial era B2B, né? Era de negócio para negócio. Uma empresa contratava outra para fazer inteligência artificial. Com o ChatGPT, com o Bing, com o Bard, ficou B2C, assim, ficou de empresa para o negócio, para o consumidor direto. Então, a dona de casa, ela pode tocar na inteligência artificial, né? Eu, outro dia, estava aqui em casa, tipo assim, tinha um resto de comida aqui, eu fui lá, digitei, falei assim, ó, eu tenho esse resto de comida, requeijão combina com isso? Dá para fazer? Aí eu fiz no Bard, né? O Bard foi lá e falou assim, dá, você pode fazer isso assim, assim, assado. Eu fui lá, fiz meu almoço gostoso e tal, com a dica que ele me deu, assim, então é muito palpável isso. Quando a gente falava de inteligência artificial, e o Álvaro citou esse filme, O Homem Bicentenário, é fantástico, porque, assim, parecia algo muito distante. Agora não, você abre o computador, inclusive eu estou com o meu chat GPT no celular, né? Você pode baixar no celular e usar, né? E é de graça, assim, né? A versão 3.5 é grátis. Então, assim, a minha recomendação é que você use muito. Use, sabe, assim, para tudo, para um monte de coisa. Você resolve o seu problema de comida, você resolve o seu problema da empresa, você resolve o seu problema de finança. Joga lá e vê o que dá. Você nunca começa do zero. Você sempre agora tem o quê? Um consultor. A gente tem um oráculo, né? Eu brinco que a gente tem um oráculo agora. O Google não é esse oráculo todo. Hoje o Bing, o ChatGPT e o Bard são grandes oráculos que conseguem responder com um nível de acurácia, pensando, tá? Que é uma grande calculadora de probabilidade que está por trás. Muito bom. Tem uma pergunta legal aqui do Salema, que ele está falando o seguinte: a OpenAI não está conseguindo chegar no equilíbrio financeiro, justamente por conta do custo que é altíssimo para desenvolver os algoritmos. Existe uma dúvida até da empresa conseguir evoluir para um modelo financeiro viável. Já ouviram falar disso? O que vocês acham disso aí? Sim. E aí, fala aí. A OpenAI gasta por dia $500 milhão só com energia. Só com energia, por dia, a OpenAI gasta para processar essa quantidade de requisição que a gente faz e tal. Então, assim, é muito dinheiro. Só que ela tem parceiros muito fortes, né? A Microsoft, assim, se a OpenAI quebrar, a Microsoft abraça e joga ela para dentro, como já está fazendo, né? Eu não sei se vocês perceberam, a Microsoft já no Bing monetizou. Então, quando você vai procurar alguma coisa, ela já te recomenda algumas coisas lá que você pode eventualmente entrar em sites de compra, né? Então, você tem... Então, a partir do momento que começa a monetizar, aí você começa a girar o dinheiro. Então, assim, a aposta é sempre essa. A aposta é sempre... Você vai ter essa pendência financeira, né? Mas no momento que começa a dar certo, começa a voltar. Por quê? Porque é um negócio que vai ser rentável, né? Sim. É a estratégia freemium, né? Você bota de graça, vicia as pessoas, é tipo a estratégia do traficante, né? Vai oferecendo, uma hora a pessoa está viciada e não quer largar mais. Então, é igual o joguinho. Por exemplo, para mim, aqueles joguinhos de celular, eu não gasto nada. Mas aí eu vejo aqui o pessoal, compra assim, gasta mais R$4,90 para... Vai lá e gasta R$4,90, e R$4,90 aqui, R$4,90 de 5 milhões, porra, é grana pra cacete, entendeu? É isso aí. Mas eles vão ter que ajustar o modelo de negócio dele. Viu, Alexandre? Pergunta simples. Quanto tempo a Amazon levou para chegar no break-even? E o que é a Amazon hoje? Tem vários negócios, né? Exato. Tem vários negócios que seguem essa linha. O que tem que ter, como o Eliezer falou, que tem que ter investimento. A propensão para o gasto, por conta do desenvolvimento da ferramenta, os caras têm. A retaguarda é muito forte. Então, a gente não vai se preocupar com isso? Vai, se demorar 10 anos e não tiver a rentabilização. Mas a Amazon levou mais de 10 anos para dar lucro. Ô, Mauri, eu não sei se o pessoal sabe dessa historinha, mas em 2017, o Google, os engenheiros do Google fizeram um modelo Transformer. Para quem usou antes, o Google Tradutor antes, via como é que era ruim, né? Que você traduzia palavra por palavra, ele ficava uma tradução horrorosa e tal. E os caras criaram um modelo para ler contexto.
E aí esse modelo Transformer, ele consegue ler o contexto daquilo que você está falando, e que é o que nós estamos tendo hoje. A Google não lançou por conta de uma série de problemas éticos que a Google, porque era muito grande, não podia lançar. Aí uma empresa pequenininha, inclusive, gente, tem um artigo, depois eu escrevi um artigo sobre isso, criatividade, esse modelo Transformer, que aí, assim, a OpenAI pegou esse modelo Transformer, desenvolveu, pegou o mundo de informação que a internet tem, jogou dentro dela, criou 1 trilhão de parâmetros, e com esse modelo Transformer está processando isso tudo aí. A OpenAI fez isso porque ela era pequena, não tinha nome para queimar, a Google tinha. Então eles fizeram primeiro, foram lá, agora está todo mundo correndo atrás, né? Aí o Facebook tem que ter a Apple tem que ter outra, está todo mundo atrás do seu grande modelo de linguagem, né? O LLM. Pessoal, a gente está chegando aqui já 1h45 de evento. A gente tem mais uma pergunta aqui do Frederico, mas eu quero só avisar o pessoal que ficar até o final, a gente vai fazer o sorteio do ingresso lá do Conajá. Então, segura mais um pouquinho aqui, a gente vai fazer só mais 2 perguntas e aí a gente finaliza então para sortear, para não passar de 2 horas aí do evento, tá? O Frederico colocou assim, boa noite a todos, sou professor de odontologia e também atendo em consultório. Gostaria da opinião de vocês sobre o uso pragmático da IA na área de saúde, ajudando em diagnóstico, planejando o melhor tratamento para aquele paciente e com o mínimo de intercorrência possível. Só um ponto, eu vi uma matéria outro dia falando que o ChatGPT tinha batido 17 médicos no diagnóstico de uma doença. Que aí, comparando lá o diagnóstico de médicos e com o ChatGPT, ele foi o único que conseguiu diagnosticar mais efetivamente, mais assertivamente, né? Então, acho que tá aí um emprego que a IA não vai roubar, Júnior. Dentista. Dentista, a IA não vai roubar emprego de dentista. Muito bom. Assim, daqui 100 anos você vai ter dentista ainda. Mas agora você falou bem, assim, a gente tem até uma listinha. Eu estou aqui com a listinha. Eu tenho um grupo de inteligência artificial do WhatsApp. E esse grupo fala o dia inteiro, manda coisa o dia inteiro. Depois, aí lá teve uma figurinha falando na área da saúde, como que a inteligência artificial vai impulsionar a área da saúde. A primeira é essa do diagnóstico, a segunda é a de poder o atendimento personalizado. Então, hoje, se você pega um médico, por exemplo, ele fica lá no computador lançando lá suas informações e tal, suas coisas, né? Hoje o médico vai poder entrevistar o paciente e, com a voz do médico e do paciente, ele já vai produzir o prontuário sem o médico ficar fazendo ali aquele monte de coisa e tal, tal, tal. Então, tem uma empresa que chama Laudite, é uma startup na área de saúde que faz exatamente isso, Eliezer, depois dá uma pesquisada. Legal, eu quero saber, sim. Eu sou um grande um grande colecionador de história e eu catalogo isso tudo. Eu sou igual um fígado, eu retenho tudo. Muito bom. Álvaro, algum comentário aí? Não, só ia falar dessa parte aqui da previsão. Um dos modelos que a gente faz, que é muito famoso, que é você falou dos médicos, para poder identificar câncer de pele, a IA acertou, sei lá, 89% e os médicos superrenomados 86%. Então já passamos nessa e a gente consegue fazer. E assim, é isso, né? Mas acho que ninguém aqui pegaria... Álvaro, pensa um médico... Mancha de pulmão deve ser parecido com cárie, não é? Ué. Pensa, gente, um raio-x de câncer. Pensa um raio-x de câncer. Olha só. Aqui. Esse aqui é um modelo, um modelo que eu dou em aula, que é justamente baseado nesse do câncer, né? Que a gente pode fazer aqui para pulmões normais, pneumonia viral, bacteriana. Apesar da pneumonia por Covid ser viral, uma das coisas que a gente faz aqui é diferenciá-la. E no final aqui, a gente tem o que era previsto, o real e a assertividade. E queria só fazer um parênteses aqui que eu não respondi. Esse aqui é o controle de qualidade, tá, Mauri? De inteligência artificial.
Você vê qual é a acurácia dela, ela está com uma assertividade de 71% aqui. Para classificar 0, que é, se não me engano aqui, é a Covid, ele está acertando os verdadeiros positivos 100%. E disso aqui ele tem 89% de precisão em acertar os verdadeiros aqui. Tá? Então a gente tem... É aqui que a gente faz a nossa parte da qualidade, do QA. Tá? Avaliando precisão, recall, F1 score. E assim, o que é melhor? Falar que o cara tem AIDS, ele não tem, ou falar que ele não tem, ele tem? Aí vem da decisão do ser humano para ver isso aqui. Tá? Então, só mostrar essa brincadeira aqui, que no final você enfia aqui uma imagem que não conhece, ele prediz para mim o que é esse raio-x. E dá para fazer um monte de coisa. Você vai ver, se você pensar um médico oncologista mesmo, ele vai ver ao longo da vida dele, se ele for um médico sênior, ele vai ver, sei lá, 50, 60 mil, no máximo, de radiografias. Aí você pensa no IA, quantas radiografias ele não consegue ler vezes a mais do que um médico? Milhões e milhões. É um auxílio para todo mundo, né? Com certeza. Pessoal, mais alguma pergunta aí antes da gente fazer o sorteio? Antes da gente encerrar ou não? Deixa eu baixar a lista aqui, então, ver quanto o pessoal pensa aí, se quer fazer mais alguma pergunta. Deixa eu atualizar aqui. Opa, não tenho pergunta, mas queria agradecer aí aos palestrantes o horário, uma sexta-feira à noite, estar com a gente aqui. Muito obrigado, viu? E a todos que participaram também. Obrigado você pela presença. E pior que tem gente aqui que está como convidado. Pô, peraí. Estou pegando a lista aqui do... Ah, não, tá aqui. Não, convidado. Bom, quem entrou como convidado vai ficar de fora do sorteio. Deixa eu botar aqui na tela, pessoal. Só um minutinho. Pessoal, vou botar aqui, vou compartilhar. Espera aí. Janela, sorteio. Estão vendo aí ou não? Opção do sorteio. Acho que ele não tem como eliminar aqui, né? O convidado. Não, né? Ele não permite fazer isso. Os nomes estão repetidos, Plotinho. Vou botar aqui o seguinte, pessoal. Vou botar para sortear 2 aqui, porque se sair um convidado aqui, aí fica com 2 na lista e aí a gente sorteia, tá? Vamos lá? O Adriano tá 4 vezes aí, Júlio. Pera aí. Pô, vamos botar aqui, cara. Eu vou botar porque não dá tempo da gente limpar a lista, não. Certo? Vamos lá. Se sair o primeiro que sair com o nome é o que vale, tá? Júlia Marcela aí, ó. Júlia. Show de bola. Excelente, pessoal. Muito bom. Todos estão aí satisfeitos com o conteúdo? Acredito que sim, né? Porque a gente aqui, né, tá maravilhado aí com todas essas possibilidades. Gostei bastante do conteúdo. Tá de parabéns aí, Álvaro e Eliezer. Galera que participou aí também, que colocou as perguntas, que interagiu. Foi excelente. Queria saber se alguém quer falar mais alguma coisa aí para finalizar. Eliezer, Álvaro, para se despedir aí, os dois aí. Dar a dica final, enfim. E aí depois a gente fecha aí com a Mauri falando para a gente. Tá no mudo aí, Eliezer. Tá no mudo, Eliezer. Eu ia passar a vez para você, né? Mas vamos lá, então. Gente, ó, brigadíssimo. Assim, sexta-feira à noite, vocês aqui, assim, time de guerreiro vocês, viu? Parabéns. E agora sextou aí para todo mundo, viu? Sextou. Eu espero que tenha sido divertido para todos. Grande abraço. Com certeza foi. Parabéns a Mauri e a Ailé por trazer isso aí pra gente, viu? Foi muito bom. Pessoal, vamos esperar outras rodadas dessa. E em breve a gente vai estar anunciando o nosso hub de inovação, que chama Spin Rio, com participação do Serratec. Tem até o nome, tá bonitinho, Spin Rio, porque é Serratec, Provider, iLab e NEC-IT. Tá legal? E vamos botar muita coisa bacana aí no mercado.
e contamos com vocês todos ajudando a gente. Ótimo final de semana. Muito obrigado a todos aí pela participação. Valeu, pessoal. Um abração aí. Bom final de semana. Valeu, bom final de semana aí. Tchau, tchau. Abração. Valeu, Parabéns, gente, Aileb. Valeu, pessoal. Obrigado, Boa noite. gente. Parabéns aí, Eliezer. Abração. Tchau, tchau. Abraço. Obrigado, Júnior. Valeu, pessoal.